Você acredita ser sanguíneo, mas ainda acha que tem umas características de fleumático, às vezes se acha parecido com colérico. Aí no teste que você fez na internet deu que você é sanguíneo colérico, sanguíneo melancólico ou sanguíneo fleumático? Bem, hoje eu vou te explicar a razão por que isso acontece e te dizer que não é bem assim. Você não tem dois temperamentos, mas fica comigo até o final que eu vou te explicar tudinho. Olá, seja muito bem-vindo ao Temperamentando. Eu sou a Ruth Gomes e hoje eu queria falar com você um pouquinho a respeito da variação do temperamento sanguíneo, que é uma das maiores razões para as pessoas acharem que elas são sanguíneo fleumático, sanguíneo colérico, achar que tem dois temperamentos, mas na verdade não é bem assim. Aqui no canal a gente tem um vídeo falando a respeito da estrutura dos temperamentos e é baseado nessa estrutura que a gente fala a respeito dessa variação do temperamento. O que é a estrutura do temperamento? É se ele é quente e úmido, quente e seco, esse tipo de coisa. E o sanguíneo, como a gente já sabe, se você não sabe vai descobrir agora, ele é quente e úmido. E essa quentura tem a ver com a extroversão, com a expansão do temperamento, e a umidade tem a ver com o envolvimento e com o tempo que ele fica marcado pelos acontecimentos da vida. Todo sanguíneo vai ser quente e úmido. Só que às vezes pode acontecer dele ser mais quente do que úmido, dele ser mais úmido do que quente e dele ser mais úmido do que quente e ainda por cima ter um aporte. Se você não sabe o que é aporte, assiste esse vídeo que eu estou deixando aqui em cima para você. Bem, mas continuando, são 3 tipos de sanguíneo e eu quero falar sobre cada um deles com você. Dependendo da quantidade de umidade ou de quentura, as características desse temperamento podem variar e você pode acabar confundindo, achando que é outro temperamento, mas não é. A primeira variação delas é do sanguíneo mais úmido do que quente, que a gente chama de sanguíneo brisa. O sanguíneo brisa, ele é um sanguíneo que ele é expansivo sim, porque ele ainda é quente, mas como a umidade ela sobrepõe a quentura, ele tem mais assim, tá mais relacionado à envolvência, mais relacionado a querer se relacionar com as pessoas e não tanto talvez em expandir como outro tipo de sanguíneo. Que características diferentes dos outros sanguíneos esse tipo de sanguíneo tem? Por ele ser mais úmido, ele tem mais dificuldade em dar forma às coisas, em se expressar com coesão. O que seria coesão? É fazer sentido, ou nexo. É aquele tipo de sanguíneo que na hora que ele está falando, ele acaba falando umas coisas meio sem sentido. Ele está ali tentando expressar a ideia dele, ele quer ser entendido, quer ser compreendido, mas ele tem dificuldade de se fazer entender pelas outras pessoas. Porque essa umidade, não em excesso, mas em domínio do temperamento, faz com que ele tenha mais dificuldade de estrutura. Quanto mais úmido, menos estrutura um temperamento tem. Quanto mais seco, mais estrutura ele tem. E aqui eu não estou falando de estrutura mental exatamente, mas de rigidez, de conseguir se expressar e de apresentar uma ideia firme. O sanguíneo mais úmido do que quente, ele tem essa dificuldade. Outra característica desse sanguíneo é que ele é muito influenciável pelo lugar onde ele está. É só a gente pensar numa nuvem de umidade. Quando tem aquela umidade no ambiente, aquilo engloba, envolve as coisas que estão em volta e vai acabando se envolvendo no formato daquelas coisas. O que mais que esse sanguíneo tem que é um pouco diferente dos outros? Ele é mais indeciso, ele tem mais dificuldade de escolher as coisas, ele tem mais dificuldade de resolver o que ele quer fazer porque ele é completamente disperso naquilo que ele está fazendo. Ele tem dificuldade mais ainda de se concentrar, os outros também têm, mas nele é um pouco mais profunda essa questão. E com qual temperamento que esse tipo de sanguíneo se parece? Com o fleumático, principalmente os fleumáticos que também são mais úmidos do que frios. Esses temperamentos a gente pode acabar confundindo um com o outro. Se deu no seu teste que você é sanguíneo fleumático, muito provavelmente você é um sanguíneo que é mais úmido do que quente. E na verdade você é um sanguíneo brisa e não um sanguíneo fleumático. Próximo tipo de sanguíneo é o sanguíneo ar. Esse ele é mais quente do que
úmido. Quando o sanguíneo é mais úmido, ele se parece mais com o fleumático. Esse daqui é praticamente o sanguíneo raiz, porque ele é mais quente do que úmido, então ele não está nem tão lá em cima, perto do seco, e nem tão para baixo, perto do fleumático, que é a área da umidade. E o que que esse temperamento, o que que esse subtipo de sanguíneo tem que é mais diferenciado dos outros? Ele é um amante da liberdade. Ele é um amante das novidades. Ele é o tipo de sanguíneo mais aventureiro que tem, porque ele está sempre querendo experimentar uma coisa nova, fazer uma coisa diferente. É um ótimo inicializador de projetos, mas ele quase nunca termina aquilo que ele começa, porque ele se enjoa com muita facilidade daquilo que ele está fazendo. É o tipo de sanguíneo que, por exemplo, se ele for aluno numa escola, ele é o aluno que vai escutar o professor falar alguma coisa e na hora que o professor faz uma pergunta, ele devolve aquele discurso maravilhoso, como se ele tivesse entendido tudo. Mas na hora mesmo da prova, que é a hora do vamos ver, ele não vai se lembrar daquilo que ele respondeu. Isso porque ele tira conclusões rápidas ali na hora, consegue devolver, mas ele não costuma se aprofundar, e esse sanguíneo, ele tende muito a ser superficial. Se você é sanguíneo mais quente do que úmido, você precisa tomar cuidado porque você pode ser muito superficial naquilo que você está fazendo. Isso em relacionamento, porque está sempre querendo uma coisa nova, sempre se enjoando, sempre querendo buscar uma novidade. No trabalho, você pode acabar também sendo superficial e não se aprofundando no trabalho da forma como deveria, não fazendo da melhor forma porque você quer fazer rápido. E outra, esse tipo de sanguíneo pode acabar sendo muito performático. Como assim? É um sanguíneo que ele é muito dramático. Ele vai pegar uma situação que às vezes nem é tão grande e vai fazer uma tempestade no copo d'água. É o tipo de sanguíneo que às vezes acontece uma situaçãozinha que irrita, ele pega, faz aquele drama todo e depois ele para e vê. Não tinha necessidade de tanto drama. Se você é esse sanguíneo, deixa aqui nos comentários. Próximo tipo de sanguíneo é o sanguíneo vento. Como assim sanguíneo vento? Ele é mais quente do que úmido e ainda por cima tem o aporte seco. Como a gente pode ver, quando a pessoa ela tem a secura no temperamento, ela tem estrutura. Então, o temperamento úmido, que tem aporte seco, ele ganha um pouquinho de estrutura. Mas não é que esse temperamento vai ser, por exemplo, como o colérico, que vai querer não, né? Que o colérico não faz por querer, mas que vai guardar, às vezes, um ressentimento, vai ficar marcado por mais tempo. Não é isso. O aporte seco vai dar ao sanguíneo a estrutura que ele precisa para levar os projetos dele até o final. Muita gente às vezes vai confundir esse sanguíneo vento, que é o sanguíneo com aporte seco, com um colérico, porque ele começa os projetos dele, ele vai até o final e geralmente ele tem sucesso naquilo que ele está fazendo. Só que tem uma diferença do sanguíneo vento para o colérico. O sanguíneo vento ele não perde em nada as habilidades sociais dele quando ele tem o aporte seco. Ele continua sendo envolvente, continua sendo cativante, ele continua preenchendo o ambiente com a presença dele, diferente do colérico, que o colérico ele vai chegar para marcar. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre os coléricos, está aqui em cima. O sanguíneo vento ele também é bem agitado, ele quer fazer as coisas bem rápido e acaba sendo bem diferente daquele primeiro sanguíneo que a gente falou, que é o mais úmido, que é o sanguíneo brisa, e é o mais parecido com o colérico. Então, às vezes, se no seu teste de internet deu que você é sanguíneo colérico, é porque muito provavelmente você é sanguíneo com aporte seco. Deixa aqui nos comentários qual é o seu tipo de sanguíneo. Se você é o sanguíneo brisa, se você é o sanguíneo ar ou se é o sanguíneo vento. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e mandar para as pessoas que você quer que descubra que tipo de sanguíneo que elas são. Até o próximo vídeo.